Pessoal, bom dia pessoal, bom domingo, mais um livro. Hoje nós vamos com essa obra maravilhosa, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E daí, vamos dar continuidade naquele livro da semana passada, né? Então, técnicas para aprimorar relacionamentos, pessoas e profissionais, também utilizado na justiça restaurativa e no poder judiciário. Então, vem falar sobre a comunicação não violenta, CNV. É dividido em 13 capítulos. Lá no capítulo 1 vai falar sobre o cerne da comunicação da CNV. O que é a natureza que ele acredita que nós vivemos é a natureza do dar e receber, com compaixão. Então ele vai trazer uma forma de comunicação que facilita o dar e o receber, com uma comunicação compassiva, com compaixão. Dar um enfoque novo à comunicação que a gente já conhece, trazendo habilidades de comemoração mesmo nos conflitos. Então, toda comunicação, mesmo nos conflitos, vamos poder aplicar essa CNV com 4 componentes, que é conhecido como a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Lá no capítulo 2, você vai aprender um pouquinho sobre comunicação que bloqueia a compaixão, que são os julgamentos, as comparações, as exigências, os merecimentos, né? Que é tido como comunicação alienante, que você tenta afastar a pessoa da realidade. Às vezes você fala assim, você é irresponsável, então você está projetando um valor que é nosso em cima da outra pessoa. Então não podemos projetar o nosso valor nos outros, porque senão a gente pode dar uma ideia errada do nosso sentimento. Lá no capítulo 3, vamos falar sobre o componente observação. Então, observar sem avaliar é a forma mais elevada da existência humana. Então, por exemplo, como que o homem é preguiçoso, né? Então, a gente muitas vezes observa e faz um julgamento daquilo que a gente acha que é preguiça. A gente rotula, a gente reduz a pessoa. Então, vai falar bastante sobre o observar. Lá no capítulo 4, vai falar sobre identificando os nossos sentimentos. Aprender a identificar e a expressar os nossos sentimentos. O homem geralmente nega seu sentimento e vai gerando sofrimento. Com a falta de contato com o próprio sentimento, vai dificultando ele ter uma boa relação com outras pessoas. Lá no capítulo 5, você vai falar sobre os sentimentos, os erros e como assumir as nossas responsabilidades, porque tudo é uma escolha. Como receber as informações dos outros, as informações que os outros trazem para nós, sem culpar a nós mesmos, sem culpar os outros, com raiva, escutar nossos sentimentos, considerar o que foi falado, se conectar com os sentimentos do outro, entender o sentido do outro, por que ele está falando daquela forma. Então vai fazer um apanhado geral sobre a nossa responsabilidade. Lá no capítulo 6 vai falar sobre um pedido. Então, depois de todos esses passos, nós vamos perceber as nossas necessidades e vamos fazer um pedido. Pedir o que nós queremos é uma ação positiva. Saber pedir, saber se comunicar com o outro, sem falar com raiva, com ressentimento, falar frases vagas. Então, vem trazer todo o passo a passo e através de exercícios também. Vamos aprender lá no capítulo 7, esvaziar a nossa mente e ter empatia, o sentimento de presença. Isso exige muita percepção, né? Exige de nós para que estejamos com o tempo para que o outro possa se expressar. O outro vai falando e a gente vai fazendo outras 1000 coisas, né? Então a gente tem que ter tempo para escutar o que o outro está falando. Então, competir por sofrimento é muito triste, né? Então, às vezes consolar, encorajar, interrogar, educar, competir, aconselhar, a gente não sabe muito bem, então a gente se mete em umas frias. Então, a gente pode às vezes consertar algo, mas sem perder a empatia. E depois você vai perceber lá no capítulo 8 que vai trazer o poder da empatia. Como transformar o nosso cotidiano tendo empatia pelo outro. Porque a empatia, ela cura, ela dá força, ela nos impulsiona como ser humano. Lá no capítulo 9, vamos falar sobre a conexão com nós mesmos.
Como a gente cria esse sentimento de culpa? E o verbo aqui é o dever. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? Então, aqueles julgamentos interiores que a gente tem sem nos avaliar, isso vai nos deixando num processo de luto e muitas vezes num processo que a gente vai ter que adentrar no perdão. Lá no capítulo 10, vai falar sobre o sentimento da raiva, né? O torturar, o machucar, são expressões superficiais da raiva. Como saber se expressar? Como que se expressa a raiva? Essa raiva, nós precisamos diferenciar o estímulo com a causa. O que o outro faz para a gente, muitas vezes, é um estímulo e não a causa. Não podemos culpar os outros por uma raiva que muitas vezes está guardada lá dentro do nosso coração. Então, a gente tem que compreender como que a gente pode se comunicar. Lá no capítulo 11, vamos falar sobre o uso da força para se proteger. Quando o diálogo não vai ser possível, a gente usa a força, mas desde que seja para proteção da vida e não de uma forma punitiva porque a gente não gostou de alguma coisa. Então, a força protetiva se encontra na vida. No capítulo 12, vai falar sobre aconselhando, libertar os velhos condicionamentos, reconhecer o pensamento destrutivo e o pensamento limitante, ter consciência das nossas necessidades, cuidar do nosso interno, retirar a culpa, a crítica e a raiva. E por último, para fazer um checklist aí de tudo que a gente já aprendeu, eu acho que é o capítulo mais interessante, que é o capítulo 13, que vai falar sobre apreciação. Como expressar nossa apreciação? Como criar uma empatia, uma gentileza, através de um sorriso, de um abraço? Como que a gente vai se manifestar e conversar com o outro, trazendo toda essa conexão que a gente tem com o coração? Então, nessa obra, eu vou indicar nesse domingo essa obra de Marshall Rosenberg, uma obra muito especial, que são técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais, que podemos aplicar eles dentro do nosso lar, porque a gente vive num mundo violento, né? Cheio de preconceitos e mal entendido. E a gente precisa buscar soluções. Uma boa comunicação é uma grande arma, uma arma poderosa, econômica e de fácil aplicação. Até domingo que vem.